Queridos, bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer o convite, me sinto bem honrado por estar diante de vocês aqui nessa manhã, compartilhando aquele que talvez seja um dos temas mais importantes dentro da nossa sociedade atual, a educação, e principalmente a educação voltada para a questão familiar. É muito importante e me convidaram para falar sobre essa educação que diz respeito à bondade dentro desse aspecto familiar. É profundamente desafiador, não é fácil falar sobre esse tema. Então, eu queria, nessa manhã, essa aí já é minha apresentação pessoal, não sei se está lendo aqui, como é que liga isso, está ligado? Pronto. O que eu queria, em termos de introdução? Nesse título, Educação no Lar, Celebrando a Bondade em Família, nós temos três expressões que são muito importantes dentro desse título. Primeira expressão, Educação no Lar, porque a gente faz referência ao espaço onde nós passamos boa parte da nossa vida. As nossas relações, as nossas experiências, o nosso aprendizado, onde nós fundamentamos os nossos juízos, as nossas escolhas, aonde se encontra a primeira instância socializadora do indivíduo, é dentro do seio familiar. Então essa expressão é muito importante. E outra expressão importante, dentro desse título, Celebrando a Bondade em Família, é a expressão celebrar, celebrando. Celebrando, ela tem um duplo significado. Ela tanto pode significar tornar algo célebre, ou seja, no sentido de que nós, através da celebração da bondade dentro da família, queremos promover a bondade dentro da família, nesse sentido, ou celebração também tem aquele aspecto de comemoração. Estamos comemorando a bondade dentro da nossa casa. E uma outra expressão importante é a expressão bondade em família. Essa palavra bondade, ela tem um sentido muito amplo e dentro do conhecimento da Escritura, ela possui vários significados. Então, quando eu falo de bondade, dentro da nossa cultura brasileira, dentro da língua portuguesa, ela tem muitas vezes uma função muito típica, de dizer um tipo de atitude que a gente tem em relação ao outro. Então, o que é ser bom? É ser bom em relação ao outro, ou ter um caráter bom. Então, normalmente nós falamos de bondade nesse sentido. Em se tratando de Bíblia, de educação cristã, que é o nosso propósito, a palavra bondade, ela tem uma gama de sentidos e significados dentro da palavra do Senhor. Ela tanto pode significar excelência moral, ela tanto pode significar a prática do bem, ações que evidenciam traços psicológicos de uma pessoa amável, qualidade daquilo que é bom, e a palavra bondade também significa, dentro da revelação da Escritura, aquilo que é belo. Então, quando nós estamos falando sobre bondade, nós não podemos relacionar a um tema apenas. Nós estamos falando sobre uma atitude de bondade dentro da família, levando em consideração que bondade é sim algo bem amplo, um conhecimento bem amplo dentro da educação. E como nós queremos fazer isso? Não é fácil você tratar de um tema tão rico e tão profundo, que é a bondade, e dentro do aspecto familiar, em 40, 50 minutos. Não é fácil fazer isso. Então eu fui obrigado a escolher um caminho pelo qual nós passaríamos para adquirir esse conhecimento. E que caminho é esse? Esse caminho é a abordagem desse tema segundo os pilares da história da redenção, ou aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã, que é tratar acerca da bondade com base na criação, na queda e na redenção. Como a bondade ela se manifesta na criação, o que aconteceu com a bondade após a queda e o que acontece com a bondade na restauração. Então eu quero convidar vocês a passarem por esse tempo, experimentarmos esse tempo falando sobre a bondade na família, a celebração da bondade na família, segundo a cosmovisão cristã,
que é a criação, a queda e a redenção. E como nós já falamos, vamos falar um pouco sobre a bondade na criação. Como tudo foi criado e a maneira como Deus avaliou ao final de todo o seu processo criativo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, na parte A, quando Deus ele termina todo o processo criativo, que se inicia lá no dia primeiro, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e Deus então ele termina ao sexto dia com a criação do homem. Ele, após a criação de todas as coisas, ele define a sua criação em Gênesis 1, 31a, como Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Então, essa é a avaliação do Criador acerca daquilo que ele mesmo fez. Ora, é de se esperar que um Deus bom como o nosso Deus, ele só consiga criar coisas boas, ele só possa e só se dispõe a criar aquilo que é bom. O que é interessante nessa maneira de declarar, nessa maneira de Deus expressar, olha, tudo o que eu fiz é muito bom, é que no sétimo dia Deus ele descansou. E essa palavra descansar, o Shabat, né, como até hoje é utilizado pelos judeus para o seu descanso sabático, ela não tem necessariamente o significado de descansar, quer dizer que ele cessou a sua criação. Porque Deus viu que tudo era tão bom que não era necessário ajuste ou correção. Então, quando Deus diz que ele viu que tudo era muito bom, ele está dizendo que tudo era plenamente perfeito e ajustado, tanto que ele, ao final do sexto dia, no sétimo, ele cessou, está completo, está perfeito, não é preciso aprimorar coisa alguma. E nós vamos nos deparar, dentro do texto hebraico, com duas palavras hebraicas que vão fazer referência à bondade. A primeira palavra hebraica é uma palavra chamada tov, que é a palavra que nós traduzimos no texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 como bondade, bom. E viu Deus que era bom. A palavra que vai aparecer ali é a palavra tov. E nós traduzimos nas nossas Bíblias como bom, como bondade. Outra palavra utilizada é a palavra hesed, que é essa palavra que vocês encontram também no texto original, que algumas vezes ela também é traduzida por bondade. A grande diferença é quando nós chegamos na chamada Septuaginta, que é a tradução grega do texto do Antigo Testamento hebraico, e a opção que os tradutores vão utilizar na língua grega para fazer referência à palavra tov e à palavra hesed. Essa palavra hesed é uma palavra muito importante tanto dentro da teologia quanto dentro do conhecimento bíblico em geral, porque hesed, que algumas vezes no texto original é traduzido como bondade, significa literalmente compaixão ou misericórdia. Tanto que a opção do tradutor da Septuaginta, quando ele coloca a palavra grega, ele vai falar eleos, que no grego significa misericórdia. Então o que é hesed? É bondade no sentido da relação que Deus tem com o seu povo, uma disposição para agir com compaixão e com bondade. Então, nesse sentido. E quando é traduzido tov? Tov, ela é traduzida de três maneiras diferentes. A maneira mais comum é a palavra grega agathos, que ela é uma palavra genérica para todo tipo de bondade. Então, agathos, ela pode se referir à bondade no sentido de perfeição, a bondade no sentido de ajuste, a bondade no sentido de propósito, a bondade no sentido de belo. Então, é uma palavra muito genérica para se referir a todo tipo de bondade. Assim também como a palavra kalos. A palavra kalos significa bom ou bondade no grego, ela também é uma palavra genérica. A Septuaginta, ela traduz, a maioria das vezes, a palavra tov como agathos, mas em Gênesis capítulo 1, o tradutor optou por usar a palavra kalos. Todo mundo aqui conhece a palavra kalos. A palavra kalos é que deu origem à nossa palavra caligrafia, Kalos, bonito, correto, caligrafia, escrever.
escrever de maneira correta, escrever de maneira bela. É essa palavra kalós que dá origem. E outro termo também em grego que nós encontramos para descrever bondade é krestos, que é uma palavra grega que significa bondade no sentido de gentileza, de amabilidade, de trato com o próximo. Você tratar com amor, você tratar com deferência, você tratar com respeito, com compaixão. Seria essa a tradução dessa palavra. Então, nós temos aí alguns sentidos importantes. Então, quando nós estamos falando sobre bondade, nós queremos nos referir à bondade tanto na disposição da pessoa em fazer aquilo que é bom, quanto na ação que em si é boa. Então, sempre que o texto ele fala sobre bondade, é nesse sentido. É a bondade interior, é a disposição do coração do ser humano, ou a disposição da própria criação em ser boa, e as ações em consequência desse interior, as ações elas também são boas. Gênesis capítulo 2, versículo 18, é interessante isso, quando Deus ele coloca o homem para dar nome a todos os animais, o texto diz, e para o homem não achou uma auxiliadora que fosse idônea. No homem não tinha uma companheira, ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Esse não é bom, ele não está fazendo referência àquilo que é imperfeito. Não é que houvesse algum tipo de imperfeição ou desajuste na criação. O que o texto está dizendo é que para que pudesse cumprir o propósito criacional, o homem precisaria de uma ajudadora. E nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 9, dizendo assim, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós estamos falando sobre a palavra bom, boa, bondade no grego, estamos nos referindo àquilo que cumpre o propósito para o qual foi criado. Então, quando Eva, ela viu aquela árvore, ela disse, essa árvore, ela tem o potencial de cumprir o seu propósito. Então, se estamos falando sobre bondade dentro do seio familiar, estamos falando de estruturas familiares, de relações familiares que conseguem cumprir o propósito da sua existência e por isso elas são boas. Então, um pai que não cumpre o seu propósito para com seus filhos, por mais que ele tenha uma atitude compassiva, uma atitude empática em relação aos seus filhos, se ele não cumpre o seu propósito disciplinar, de modelo, de educação dentro da casa, ele não está sendo bom, porque ele não cumpre o propósito para o qual ele foi inserido dentro daquela família. Da mesma maneira a mulher, se a mulher ou como esposa ou como mãe, ela não cumpre adequadamente o seu papel dentro do seio familiar, nós não podemos falar que existe bondade naquela família, porque parte da bondade diz respeito à atitude de cumprir o propósito para o qual nós somos criados de determinada maneira e as funções que Deus ele deu para cada um. Então isso é bondade. Mas bondade também tem um sentido ético, né? Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a gente vai encontrar essa realidade. É como diz a Escritura, o homem ele deve andar pelo bom caminho, 1 Samuel 12, 23, Provérbios 2, 20, Deuteronômio 30, 15, tem toda uma série de textos que vai falar da bondade como uma escolha ética, você agir de acordo com aquilo que é bom. Então isso é ser bom, as suas escolhas éticas. Isaías capítulo 7, 15 a 16, a criança ainda não tem condição de fazer boas escolhas éticas, ela não é madura, ela não é desenvolvida, ela ainda não aprendeu, ela não tem competência e capacidade para fazer as melhores escolhas. Por isso que os pais escolhem pelos seus filhos, por isso que os pais orientam os seus filhos. Uma outra descrição da palavra boa é Deus. Deus é descrito como bom. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nos Salmos, Salmo 86, versículo 5, Salmo 100, versículo 5, Salmo 106, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, 118, versículo 1. Muitos vão falar que Deus é bom para aqueles que nele confiam.
Então é uma expressão que diz muito respeito à identidade, ao caráter e à pessoa de Deus. 1 Crônicas 16:34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é tão bom, Salmo 52, versículo 9, diz que o nome dele é bom. E uma outra relação também que nós tratamos a respeito do significado de bondade é que a bênção de Deus, ela é boa. Jó, capítulo 2, versículo 10, lembra quando Jó está no meio do seu sofrimento? E a mulher de Jó pede que ele amaldiçoe Deus e morre. O que ele diz? Nós temos recebido de Deus o bem, por acaso não receberemos de Deus aquilo que é mal? Bem ali a palavra tove, a palavra bondade. Deus tem sido bom para conosco. Então aquilo que Deus dá é bom. Deus dá ao seu povo tudo aquilo que é bom. Salmo 34, versículo 10. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aquilo que Deus, a relação de Deus com o homem é uma relação de bondade. Mas vamos seguir. Qual é o sentido de bondade no mundo perfeito? Um Deus bom cria coisas boas, e a afirmação de que tudo era muito bom descreve a avaliação divina de toda a criação. É tão perfeita que ao término do sexto dia, nada mais havia para ser feito. Completamente perfeito. E a bondade aqui, ela vai ganhar uma conotação bem abrangente, né? Por que a criação é descrita como boa? Primeiro, porque ela exaltava perfeitamente o Criador. Está ali, ó. A criação, ela é dita como boa porque o propósito da criação é exaltar a pessoa do Criador. A criação, ela cumpria esse propósito? Cumpria. Deus atestou que a criação, ela cumpriu o propósito de exaltar o Criador. Isso significa o quê? Que ela é boa. A sua família cumpre o propósito de exaltar o Criador da sua família? Se você cumpre isso, significa que existe bondade na sua família. Se ela não cumpre, não há bondade. Por mais que os nossos diálogos, discursos, palavras, a nossa leitura bíblica, a nossa oração, as nossas conversas, elas se pautem nas atitudes bondosas, bondade é, acima de tudo, exaltar a glória do Criador. Segundo, ela era perfeitamente funcional. Por que a criação ela é boa? Porque ela funciona. As coisas funcionavam dentro da criação. Então a baleia tinha o seu propósito, o elefante tinha o seu propósito, a grama tinha o seu propósito, as árvores com sementes tinham o seu propósito, os peixes tinham o seu propósito, tudo funcionava segundo a sua funcionalidade. Por isso era bom. Então, famílias que não funcionam, não são famílias boas. Não há uma funcionalidade de Deus alcançando o coração da família, de pais que trabalham pelos seus filhos e pela sua esposa, de esposas dedicadas ao seu marido, à sua casa. Se você não tem uma família funcional, por mais que existam palavras agradáveis e cheias de bondade, ainda assim não existe bondade dentro da sua casa. Porque o que é ser bom? Ser bom é ser funcional. E terceiro, Deus ele atesta a bondade da criação porque ela cumpriu o seu propósito. O homem foi criado com um propósito. As coisas foram criadas com um objetivo. E a bondade se dava no fato de que as pessoas elas cumpriam esse objetivo, o propósito. Então o homem foi criado com Deus para usufruir de uma maneira muito especial dessa relação entre ele e Deus. Quando o homem ele abandona essa relação, ele passa a ser mau, ele não cumpre mais o seu propósito criador. Ele não tem mais condições de se relacionar com Deus como ele foi criado. E isso, querido, nos leva a 4 aspectos relacionais cruciais. Porque a criação, ela foi feita para desfrutar de uma relação profunda com o seu Criador. Foi para isso, para que houvesse uma relação
com o Criador. Segundo, a relação das criaturas, ela acontecia dentro de um propósito criacional. Então, como eu disse, Deus ele criou tudo com um propósito, com um objetivo, com uma intenção, e quando a criação cumpria esse propósito, cumpria essa missão, a criação então era uma criação boa. Terceiro, a relação especial dos seres humanos com o Criador. Então, já que Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo de maneira relacional, Deus criou tudo para cumprir o seu propósito, Deus criou tudo de maneira funcional. O objetivo era que o homem, os seres humanos, desfrutassem de uma relação especial com o seu Criador. Um presente que absolutamente nenhum outro ser recebeu de Deus. O homem, ele foi criado especialmente com todas as faculdades que lhe são inerentes, características e distintivas, com o propósito de se relacionar com o Criador. A partir do momento em que ele decidiu não se relacionar, ou se colocar acima do seu Criador, ele deixou de ser bom. E por fim, as coisas elas foram criadas, e é um outro aspecto crucial da criação perfeita, é que Deus ele criou as coisas para que os homens se relacionassem entre si. Então o homem tinha uma excelente relação com a sua mulher. Tanto que uma das consequências da queda é a quebra dessa relação perfeita. O homem ele não consegue mais usufruir de uma relação agradável e boa com a sua esposa. Por isso que a gente discute tanto, por isso que a gente briga tanto. A gente às vezes se ama, mas também a gente às vezes se odeia. A gente quer fazer o bem e no outro dia a gente já quer matar aquela pessoa, né? Quem nunca cometeu esse pecado de querer matar alguém, atire a primeira pedra. Só que o que aconteceu, amados? Nós temos então aquele momento em que todas as coisas, elas são quebradas. E nós temos agora um novo início, uma criação que se dá agora de uma maneira diferente. Gênesis 3, 22, a parte A. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora não é mais a bondade apenas que faz parte da estrutura humana. O homem não é apenas um ser bom, ele é um ser bom e mau ao mesmo tempo. Ele tem conhecimento da bondade e tem conhecimento da maldade. E esse conhecer aqui não é aquele saber, não é aquela noção teórica, mas é algo que a partir daquele momento faz parte da experiência deles. Então os nossos filhos quando nascem, eles carregam dentro de si tanto a imagem do Criador, quanto a imagem de toda a maldade contrária ao Criador. Nós somos assim. Os nossos filhos bonitos, cheirosos, fofinhos, eles são pecadores rebeldes e odiosos diante de Deus. Porque eles agora não apenas carregam dentro de si aquela imagem de Deus que foi comprometida pela queda, mas eles carregam dentro de si também potencialmente todo tipo de maldade desse mundo. Hitler já foi um menino, um bebezinho muito fofo. Os grandes psicopatas, assassinos desse mundo, já foram bebezinhos fofos, quietinhos e calminhos em seus berços. Então, existe um mundo de maldade dentro de todo ser humano. E aqui nós vamos encontrar novamente a palavra tove, está aí o bem, mas nós vamos encontrar o oposto do tove, o mal, a maldade, aquilo que é perverso, aquilo que é rebelde, aquilo que é destrutivo. Quais são as implicações da queda na vida do ser humano e de todas as pessoas? Primeiro, culpa e condenação. O homem foi culpado de todo o pecado e de toda a desobediência. Ele foi condenado por causa disso, Gênesis capítulo 3. O homem, ele é condenado por causa daquilo que ele fez, de ter desobedecido a Deus, mesmo sabendo as consequências desses atos. O homem agora, ele tem inclinação para o mal. O homem não é mais aquele ser perfeitamente bom, com inclinação para o bem, fazendo aquilo que era bem. Inclusive Agostinho, pastor Eduardo está vendendo o trabalho dele ali, a tese de doutorado, um livro excelente, comecei a ler, viu, pastor Eduardo?
E Agostinho tinha umas expressões em latim para tudo isso que nós estamos falando. Ele diz que o homem, durante a criação, era o posse peccare e posse non peccare, que significa posso pecar e posso não pecar. Agostinho, ele entendia que o homem, antes da queda, tinha essa opção. E depois da queda, ele diz que o homem, ele era um non posse non peccare, não posso não pecar. Ou seja, o homem não tinha outra escolha a não ser uma vida de pecado e de iniquidade, porque o pecado agora faz parte da estrutura do ser humano, o que não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser mau. Não quer dizer que o homem não tenha a capacidade de produzir atos de bondade, significa que a inclinação e a disposição dele é uma disposição para o mal. Nós também temos a alteração da natureza da criação, porque o pecado atingiu não apenas o homem, mas a criação como um todo. Então é uma crise universal. O mal não é algo presente apenas nas criaturas volitivas, naquelas criaturas que têm entendimento, sencientes, conscientes. O mal, ele faz parte de toda a criação. Então, quando Adão peca, quando ele cai, toda a criação é atingida pela sua queda. 4, a separação de Deus, é o que a gente chama de morte espiritual. O homem, ele foi separado de Deus, ele perdeu todas as suas condições de se relacionar com Deus livremente. E por fim, a alienação social. O problema não é um problema só meu, é um problema de toda a criação. Então o pecado, ele afetou todas as nossas relações sociais. Por isso eu fico chateado com o meu vizinho, que ele acha que eu sou obrigado a ouvir funk. É o pecado dele, né? Na verdade, eu acho que ouvir funk já é um pecado já, né? Enfim, já é algo muito pecaminoso. E obrigar quem não gosta a ouvir é maior pecado ainda. Então, isso que é consequência das nossas relações, não é só falta de educação. A gente tem que tomar o cuidado de não idolatrar a educação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque o pecado não é só você levar sob julgo, ou você, como é que faz com o animal? Você adestrar um ser humano pecador. Então, o ser humano, além de educação, ele precisa de redenção, que nós vamos falar agora. Então, o pecado, ele trouxe consequências para as nossas relações pessoais. Com meu filho, que eu amo tanto, dou a minha vida por ele. Ontem eu estava dizendo para meu filho, estava conversando com meu filho, dizendo: filho, se for preciso, o seu pai dá a vida por você. Mesmo sendo coberto por tanto amor, ele é um pecador. Então essas relações, elas foram atingidas pelo pecado. O que nos leva a 2 problemas cruciais dentro da bondade no que diz respeito ao seio familiar. Primeiro, o mal exterior, porque o mundo, ele foi afetado pelo pecado. Então, quando estamos falando sobre bondade, estamos falando de alguma coisa que normalmente nós não encontramos no exterior da nossa vida. Estamos falando sobre o mundo mal, como diz aquela música: conheci um mundo mal, e com ele os seus ardis. Então, o mundo é um lugar de maldade. Então, nós somos expostos nesse mundo à alegria, à satisfação. Nós temos prazer nesse mundo, nós temos coisas profundamente belas, nós temos experiências maravilhosas nesse mundo. Todas as suas melhores experiências, melhor da minha vida depois de casar com minha digníssima esposa, foi ver meu filho nascer. Experiência maravilhosa. Aonde é que eu tive essa experiência? No mundo. Se não fosse o mundo, eu não teria essa experiência. Então, queridos, daí nós percebemos a imensidão da graça e de um amor, de um Deus muito bom, que me permite, mesmo no meio de um mundo de tanta dor e tanta angústia e sofrimento, eu ainda assim experimentar coisas que de modo algum eu experimentaria em outro lugar. Então, o mesmo mundo que me proporcionou ver o nascimento do filho,
É um mundo que me propicia ver morte, ver dor, ver sofrimento, ver doença. Descobrir que fulano de tal está com uma doença incurável, é o mesmo mundo. Então, para nós, o mundo, ele não é aquele espaço de bondade, de ajuste, de perfeição e de funcionalidade. O mundo é disfuncional, o mundo é complicado, o mundo é desafiador. Você imagina naquela época de Israel, a gente olha para a caminhada do povo de Israel, quando saiu do Egito em direção a Canaã, a gente acha que lá só tinha adulto, tinha criança passando fome também, tinha criança passando sede. Então a vida era dura para o adulto, era a vida dura para a criança também. Quando tinha guerra, eles sabiam que o pai ia morrer. Você imagina educar uma criança para saber empunhar uma espada? Porque quando fosse grande, ela ia precisar defender a sua família, defender a sua pátria, defender a sua nação. Então, o mundo é um mundo mau, é um mundo ruim, é um mundo cheio de perversidade. Esse é o mundo que nós vivemos e, pela graça de Deus, Ele nos permite experimentar coisas profundamente maravilhosas. A gente chora e tem raiva, não é isso? A gente se alegra e lamenta, a gente amaldiçoa e abençoa. Tudo dentro desse mundo que nós temos. É o mal exterior. Então, educar tem a ver com aprender a lidar com o mal que é exterior a mim. Aquilo que acontece, que eu não tenho controle. Eu não tenho como controlar todas as circunstâncias que acontecem comigo. Nunca nós tivemos isso. Então, educar, primeiro, é enxergar esse mal exterior. E quando eu digo mal exterior, eu não estou dizendo fora de casa, eu estou dizendo fora de mim. A minha casa é meu mal exterior. A minha relação conflituosa com meus pais é o meu mal exterior. Fora do meu quarto, fora do meu coração, é um mal exterior. Então a gente precisa estar ciente disso, que essa realidade de um mundo caído fez com que o nosso exterior, aquilo que está além de nós, é algo ruim. Tem bondade? Tem. Tem prazer? Tem alegria? Tem satisfação? Tem deslumbramento? Tem felicidade? Tem tudo isso, mas o mundo também me traz doença, me traz dor, me traz angústia, traz depressão, traz ansiedade, traz angústia, é pressão do trabalho, é pressão da escola, é pressão do pai, eu não suporto, eu não aguento, eu quero morrer. É o mundo, o exterior. E qual é o segundo problema? É o mal interior. Porque o mal não é algo apenas fora de mim, mas é algo dentro do meu coração. Não é só o mundo que é mal, eu também sou mal. Então, as minhas inclinações, as minhas possibilidades, né? É interessante porque nós somos capazes das atitudes mais altruístas, dar nossos bens aos pobres, toda a nossa riqueza, aquilo que nós temos, gastar o nosso tempo ouvindo o nosso irmão, abraçar o nosso filho, perdoar. Todas essas atitudes altruístas, elas convivem ao mesmo tempo com as atitudes mais egoístas que nós temos. Vem da mesma pessoa. Nós somos doces e somos amargos, somos luz e somos trevas, somos bênção e somos maldição. Todos nós somos assim. Você é assim, seu filho é assim, seu esposo é assim, seu vizinho é assim, seu professor é assim, você é assim. Então é uma realidade que nós precisamos entender e descobrir como coadunar, como conviver com elas, que é o mal exterior e o mal interior. E de todos esses, amados, com certeza, o que mais nos abate é o mal interior. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Não tem bem dentro de a gente. As nossas atitudes boas são resquícios, ainda que remotos, daquela época em que nós desfrutávamos plena comunhão com Deus no início de todas as coisas. Então, essa natureza distorcida do ser humano leva ao mesmo tempo para longe de Deus e de encontro a Deus. Então, o nosso problema não é só interior, não é eu comigo mesmo.
não é uma ego trip, não é uma viagem ao seu interior de descoberta e realização pessoal. Não é só um problema exterior, o nosso problema, fundamentalmente, é um problema com Deus. O problema do meu filho não é comigo, também, às vezes, mas fundamentalmente o problema dele é com Deus. O problema dele é com Deus. O problema do ser humano é um problema com Deus, porque ao mesmo tempo que ele quer brigar com Deus no estado de rebelião, ele quer se afastar dele. E isso traz um triplo desafio para a educação cristã familiar. Primeiro, compreender a realidade de que somos pecadores educando pecadores. A primeira coisa, você não é melhor porque você é adulto. Você não é melhor porque você tem mais conhecimento, você continua um pecador. E na sua tentativa de cuidar da sua casa, de tratar dos seus filhos, você é um pecador tentando educar pecadores. Nós não conseguiremos jamais cumprir todos os requisitos da bondade e da perfeição. Você nunca vai conseguir ser assim. Você nunca vai ser bom e perfeito o tempo todo. A sua educação não vai ser a melhor educação. Você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai conseguir andar sem deslizar. Você nunca vai conseguir correr sem cair. Porque nós precisamos entender que nós somos pecadores, na grande tarefa de educar pecadores. Haverá contradição entre nosso ensino e nosso exemplo de vida? Com certeza. Meu filho, não coma besteira. Qual é o pai que não fala isso depois de comer uma barra de chocolate? Ou de tomar um pote de sorvete? Ou de não encher a barriga de pizza? Meu filho, não coma besteira. Eu lembro uma história. A gente viajou para a casa do pai de Ana Laura, o avô de Thomas. E Thomas estava comendo pipos. A desgraça, né? Pipos mas é bom demais, né? E Thomas estava comendo pipos e o avô dele, que é fumante e bebe, fumando e bebendo. Não faça isso não, meu neto, que isso vai lhe fazer mal. A gente é assim, né? A gente condena aquilo que a gente faz. A verdade é essa. Não gaste seu tempo com besteira, não gaste seu dinheiro com coisa que não tem valor. E a gente faz exatamente isso. Sabe qual o problema? A gente ou não vê ou não quer enxergar. Se bom significasse funcional, o que dizer de famílias que não são funcionais? Entre mulheres que não são submissas, homens que não provêm, não protegem as suas casas, o que falar desse tipo de bondade dentro da casa? Onde há desordem, onde há falta de diálogo, onde há falta de compreensão, falta de compaixão, isso também não é bondade. Segundo, dar condições para o pecador reconhecer e escolher o caminho da bondade. Então, na nossa educação familiar, nós precisamos dar a condição para que o pecador que nós estamos educando, ele reconheça e saiba escolher aquilo que é bom. Bondade aqui, lembra, eu estou falando no sentido bem amplo. Escolher o melhor, escolher o belo. Entre ouvir uma música boa, vou dizer aqui só o genérico, uma música clássica e um funk, ou meia rocha, vamos escolher aquilo que é melhor, para que ele tenha condições, para que ele seja uma pessoa capaz de escolher a bondade ética e moral, para que ele saiba escolher aquela ação que é mais compassiva, a maneira de tratar o colega, a maneira de lidar com seus conflitos de maneira compassiva e misericordiosa, para que ele seja capaz de escolher aquilo que é excelente, para que ele seja capaz de rejeitar aquilo que é mal, para que ele tenha a capacidade de discernir e de julgar as situações. É algo que muitas vezes ensinamos na teoria, mas nós não fazemos na prática. Nós podemos estar fazendo exatamente o oposto, mas nós precisamos ensinar, saber que nós precisamos dar condições para os nossos filhos, treiná-los na capacidade de escolher aquilo que é melhor. Minha esposa é testemunha, está ali, sabe quão difícil é para mim lidar com algumas impulsividades do meu filho. Não sei se é só meu filho que quer comprar e gastar o dinheirinho dele com tudo que ele vê pela frente.
até a coisa mais inútil que ele vê, que ele acha interessante. Aí nós fomos ontem, saímos juntos, e a gente foi passar ali, eu precisava comprar uma peça lá para casa, e ele comprou um ventilador. Gente, mas não é qualquer ventilador, é um ventilador desse tamaninho. Mas eu já tinha falado tanto com ele: filho, não gaste seu dinheiro com qualquer coisa, isso não vale a pena, isso não vai lhe ajudar. Você imagina o calor de Parnamirim como está fazendo, a gente tem 3 ventiladores gigantes, esse daqui não vai lhe fazer efeito. Mas tem coisas que ele precisa aprender fazendo. Está, filho, você gostou, então leve. Mas nós devemos ter esse cuidado. E terceiro, dar condições para o pecador reconhecer em si a própria maldade e subjugá-la ao caminho da verdade, o caminho da bondade. Então, eu preciso ensinar o meu filho, vocês precisam ensinar as famílias de vocês a identificar aonde está a maldade no coração. É muito interessante a criança, quando ela é bem pequenininha, e ela tem dificuldade de entender aquilo que passa dentro dela, de diferenciar o que é frustração, o que é raiva, o que é ansiedade, o que é preocupação, o que é justo, o que é injusto. Ela não tem esse discernimento. Então nós precisamos treinar e capacitar a criança para fazer isso. Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem coisa que a gente só aprende na aflição. E nós não podemos proteger nossos filhos o tempo todo. Às vezes eles precisam passar pela frustração. Olha só como é interessante, em Gênesis capítulo 39, nós temos aquele conhecido texto de José com a mulher de Potifar. José era escravo, era servo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar achava José um gato. E viu uma grande oportunidade, sendo José um escravo, um simples servo, de seduzi-lo e ter relações com ele. E José resistia o tempo todo. Gente, olha só como esse texto é profunda, assim, é uma lição profunda para nós como pais. José, ele poderia ter tido, ele provou da experiência dura da vida, porque ele experimentava tudo de bom na casa do seu pai, de Israel, era o filho preferido, as melhores roupas, ele tinha tudo de bom e de melhor. Ele com ódio, olha, você ser odiado por todos os seus irmãos, ele foi vendido com ódio para uma caravana que ia em direção ao Egito. Ele se tornou escravo, e o ensino que ele recebeu do pai não foi roubado do coração dele. Quando ele está sendo assediado pela mulher de Potifar, lá no versículo 9 do capítulo 39, ele fala: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? De quem José aprendeu essa lição? Que ele conseguiu manter firme no seu caráter, mesmo passando por todo tipo de privação, dificuldade. É esse tipo de educação que nós precisamos dar aos nossos filhos. Escravo, numa terra estranha, não sabia muito da língua, pouco sabia, mas aquele conhecimento de bondade, de ética, de caráter que ele recebeu do pai, ele continuou levando. E a gente chega então para falar, estamos encaminhando já para o final, falar sobre a bondade na redenção. Como Deus então, ele finaliza esse procedimento de que ele cria coisas boas, o pecado do ser humano destrói, e em Cristo nós temos a oportunidade de que todas as coisas sejam restauradas. Efésios capítulo 2, versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, que texto precioso é esse? O maior ato de bondade é Deus Santo enviando o seu Filho para morrer por pecadores. Esse é o grande ato de bondade na história da humanidade.
No aspecto bíblico-teológico, a redenção é uma atribuição exclusivamente divina. Educação não redime no mesmo sentido que Cristo redime o ser humano. A redenção, ela é insubstituível. Então, redenção, conversão, nascer de novo, como diz João capítulo 3, nascer de novo, é algo que só pode ser operado por Jesus. Os melhores educadores, os melhores pais, as melhores famílias, elas não podem substituir Cristo pela educação. E Ele é intransferível. Só Ele consegue operar a redenção no coração de um pecador, apagando todos os pecados que foram cometidos e colocando aquele pecador de volta numa relação com Deus. Apenas Cristo, Ele efetua a redenção do ser humano do pecado. A obra de Cristo faz o que nada mais pode fazer e alcança o que nada mais pode alcançar. Queridos, o meu filho, Thomas, ele foi diagnosticado, tinha 5 para 6 anos, com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Meu filho tem TDAH. Eu sei que muitas pessoas acreditam que TDAH é criança danada. É pai que não deu disciplina, é pai que não cuidou, não soube disciplinar. Inclusive tem um pastor muito conhecido que fala muito sobre isso, que não existe depressão, não existe ansiedade, tudo isso é problema bíblico, é problema de pecado. E de fato, existe muito pecado envolvido, como existe pecado envolvido em tudo. Num câncer tem pecado, em tudo tem pecado, porque nós somos pecadores. Meu filho, ele tem TDAH. Meu filho, ele é diagnosticado com TDAH e transtorno de ansiedade. Ele faz acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico. Mas existe algo no coração dele que só pode ser transformado pela presença de Cristo, que é o problema da relação que ele tem com Deus. E olha, eu vou ser muito sincero aqui, talvez o que eu fale choque alguns de vocês aqui. Existe mais esperança para um analfabeto que conhece a Cristo do que um doutor que desconheça a Ele. Então treine seu filho para ser doutor, mas conduza o seu filho a Cristo. Você pode ser uma pessoa extremamente educada, seu filho pode ser educado, pode ser sensível às artes mais clássicas, aberto a todo tipo de bondade, mas existe algo no coração dele que só pode ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Eu ontem à noite conversando, eu saí para passear com um cachorro, levei meu filho comigo, e dentre muitas coisas, uma das que eu falei para ele foi o seguinte: filho, se eu morrer e for para o céu, quando eu morrer e for para o céu, o que vai trazer alegria ao meu coração, alegria ao meu coração é saber que você está andando com Cristo. Então, queridos, é só Cristo que pode fazer isso. A educação não salva. Domar vontades, adequar comportamentos não promovem salvação, ainda que você insira o indivíduo no grupo religioso. A educação, ela não pode substituir o evangelho. Na verdade, a boa educação introduz o evangelho no ensino. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações para vocês. Primeira, nós devemos expressar a bondade através da vida cristã genuína. Nós, como pais cristãos, precisamos entender que se nós queremos ensinar os nossos filhos na bondade, nós precisamos viver a vida cristã que é bondosa. Nós precisamos amar a Deus e a sua palavra e ter uma vida eclesiástica comprometida, tipo aquele pai que diz que ama Cristo, mas odeia ir para a igreja. O pai que diz que ama o Senhor, mas não ora em casa, ou não lê a Bíblia com seus filhos. Segundo, devemos expressar a bondade através do auxílio no autoconhecimento. As nossas crianças, nossos jovens adolescentes, eles precisam entender quem eles são, eles precisam
ouvir de nós a orientação daquilo que a Bíblia diz sobre eles. Efésios capítulo 4, versículo 5, falando a verdade em amor. Então eles precisam ouvir a verdade, precisam se reconhecer como pecadores, e isso é um passo importante na educação cristã, mas não apenas na educação cristã, mas especialmente na redenção que é em Cristo. Eles precisam ouvir: vocês são pecadores, vocês carecem do Evangelho. Terceiro, nós devemos expressar a bondade contribuindo para o desenvolvimento de habilidades para a vida. Está aí. Há uma série de virtudes relegadas na vida moderna, todas recomendadas pela Escritura. Então nós precisamos orientar os nossos filhos segundo a humildade, a verdade, a fraternidade, ao amor, a piedade, a abnegação, a resistência, ao sacrifício. 2 Pedro 1, 5 a 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós precisamos orientar os nossos filhos a terem uma vida virtuosa segundo a Escritura. Muitas vezes estamos mais preocupados com notas do que com caráter. Não que notas não sejam importantes, elas sempre são, mas com caráter. Dia desse meu filho chegou a notícia lá em casa de que ele tinha batido numa coleguinha, uma amiguinha da turma. Eu disse: como é que é, rapaz? Thomas tem 9 anos hoje, né? Não está numa idade que eu o discipline fisicamente, algo que eu fiz desde muito cedo. E eu procurei dar ele uma lição. Eu levei ele ali na loja americana e disse: filho, talvez você diga que você fez foi errado, não tem problema, a gente, né, às vezes pensa muito. Eu pensei uns 2 dias sobre como disciplinar o coração dele. Levei ele na loja americana e disse: filho, escolha qualquer doce de chocolate que você quiser. Ele escolheu um lançamento da M&M's e um pirulito que ele adorava. Quando ele escolheu, ele desconfiadíssimo: mas papai, o que está acontecendo? Ele sabe que eu não ia fazer um negócio desse, nunca. Ele muito desconfiado. Mas filho, em casa a gente conversa. Quando a gente chegou em casa, que eu botei em cima da mesa, eu disse: está vendo isso daqui que você ama, que você gosta demais? A gente vai embrulhar isso para presente e você vai levar para a coleguinha que você bateu. E quem vai pagar isso vai ser você. O dinheiro que você receber vai ser para pagar isso que eu estou emprestando dinheiro para você comprar. Para que você aprenda que você não bate em ninguém, principalmente uma menina. Ele precisa ser ensinado a repetir virtudes bíblicas corretas. Eu não posso deixar passar uma criança que briga na escola. Tudo bem, teve uma vez, vou contar aqui os podres da família, né? Teve uma vez que Thomas bateu num colega. Por que ele bateu nesse colega? Porque ele xingou a mãe. Eu sou de uma época, você podia falar qualquer coisa, mas se alguém xingasse a sua mãe, era briga na certa, não era? Eu disse: filho, não é a maneira de resolver as coisas, mas eu não vou lhe reprovar porque você defendeu a honra da sua mãe, não. Mas não faça mais isso, existem outras maneiras de você resolver. Então, queridos, quarto e último, nós devemos expressar a bondade a fim de criar um espaço adequado ao riso e ao pranto. Eu estava lendo essa semana de que 3% das crianças no mundo sofrem de depressão. Cerca de 8% das crianças sofrem de crise de ansiedade. Esse é o mundo que nós vivemos, e talvez alguém da sua família, seu filho, criança, adolescente, esteja enfrentando momentos difíceis. Então, nós como educadores precisamos criar dentro da nossa família um espaço onde ela se sinta à vontade para rir e para chorar. Devemos estar firmemente presentes em todos os momentos. Romanos 12:15, João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou, é o texto mais curtinho da Bíblia, e Jesus chorou.
compartilharmos graciosamente de todos os momentos no processo da educação familiar. Tudo deve ser uma aula, tudo deve ser uma lição. Umas são ditas e outras são experimentadas. Não precisa sentar, abrir um caderno para dar uma aula para uma criança. Você pode estar vivenciando aquele momento. Ontem à noite, você vê como é que um passeio com um cachorro rende conversa. Ontem à noite eu estava conversando com o Thomas sobre crédito e débito. Mas em tudo, queridos, a educação no lar deve prezar pela manifestação da graça divina. Em tudo. Então, o espaço familiar é um espaço onde a criança se sinta à vontade para dizer o que ela passa, o que ela sente, se ela está bem, se ela está mal. Eu queria terminar esse nosso tempo lendo uma carta para vocês. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos encerrar essa carta falando sobre uma família onde nós devemos ter graça e bondade. É uma carta curtinha. Presta atenção. Oi papai, oi mamãe. Desculpa lhes escrever assim. Não sou de falar muito sobre meus sentimentos, por isso decidi escrever. Talvez seja mais fácil para vocês lerem do que ouvirem, porque para mim é mais fácil escrever do que falar. Papai e mamãe, antes de mais nada, eu quero agradecer a maneira como vocês cuidam de mim. São muito amorosos. Ontem recebi a pulseira que tanto queria. Fiquei muito feliz e mal posso esperar para mostrar aos meus colegas da escola. Mas papai e mamãe, estou chateado, muito chateado, com muita raiva. Não gosto desse mundo. Ele é mau e só tem coisas ruins. De verdade, não gosto muito de viver, apesar de todo o carinho que recebo com vocês. Sinto-me entediado, aborrecido e mal-humorado. Sinto uma dor imensa em meu coração. Não sei bem como explicar esse sentimento e talvez seja por isso que nunca tenha falado com vocês sobre ele. Não entendo o porquê e nem sei que dor é essa. Quero apenas que ela pare. Papai e mamãe, tenho pensado muito em morrer. É algo que não sai da minha cabeça. No céu não tem violência nem tristeza. Não é como aqui na terra, cheia de dor e sofrimento. Lá deve ser muito legal. Um dia desses me passou pela cabeça. E se eu enfiar uma faca em meu coração? Eu morro e vou para o céu, porque lá não tem dor e nem sofrimento, apenas alegria. Confesso que não foi a primeira vez que pensei em como morrer. Eu prefiro morrer e ir para o céu do que ficar aqui com vocês. Eu sei que Deus não quer que eu faça isso comigo, e Ele não ficaria feliz se eu fizesse algo assim, mas veja pelo lado positivo, no céu eu cuidaria melhor de vocês. Pensando bem, não quero morrer de um jeito violento, já que sou asmático, bem que poderia morrer disso, né? Além do mais, se eu me matar, não vou para o céu. Satanás é quem gosta de quem se mata. Sou cristão e sei que todos têm um propósito na terra, mas não sei qual o meu. Me perdoem se eu não consigo pedir ajuda da maneira certa e se não tenho me feito entender. Vocês são adultos e eu só tenho 7 anos de idade. Por favor, me ajudem a acabar com essa dor. Essa carta foi feita com base na anamnese do meu filho Thomas, na consulta ao psiquiatra, quando ele tinha 7 anos de idade. Foi diagnosticado com transtorno depressivo grave, enquanto tratava de TDAH e transtorno de ansiedade. E nós, eu e minha esposa, a gente tem lutado há 2 anos com Thomas, procurando levá-lo a uma vida graciosa, onde ele entende quem ele é, quais são as limitações dos seus pecados, mas que ele pode encontrar na família dele, em Cristo, um espaço de graça e de bondade. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esse tempo, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Senhor, que criamos em nossas famílias lares, cheios de bondade, funcionais, abençoados, onde, ó Deus, o pecado não é algo que precisa ser escondido, mas que ele seja dito, proclamado, falado, para que possa haver perdão e restauração.
Abençoa cada um desses irmãos aqui, com suas lutas pessoais, sejam em suas igrejas, sejam dentro das suas casas. O grande desafio, ó Deus, de ter uma família abençoada e cheia de bondade. Abençoa, Deus, os irmãos da Kairos que estão prestando um serviço ao Teu reino. Ó Deus, levantando toda uma discussão importante sobre educação, estimulando pais, famílias, escolas, em atitudes transformadoras, para o benefício de uma sociedade combalida e comprometida com a rebelião contra o Senhor. Os abençoe e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus.